Hoje, iremos falar sobre a digestão e absorção dos 3 principais elementos da dieta: carboidratos, proteínas e lipídios. Se você não assistiu os vídeos anteriores, acesse os links presentes na descrição desse vídeo. Carboidratos. A maioria dos carboidratos que nós ingerimos são polímeros, como por exemplo o amido e o glicogênio, que são polímeros de várias glicoses ligadas umas às outras. No amido e no glicogênio, esses resíduos de glicose estão ligados por ligações alfa-1,4. Portanto, somente enzimas alfa-1,4 serão capazes de fazer a quebra dessas ligações. Podemos também ingerir carboidratos de outras maneiras, como trissacarídeos e disacarídeos. Independente disso, todos eles terão que virar obrigatoriamente monômeros, sendo a maioria glicose e o restante galactose e frutose, para que ocorra a absorção. A digestão, considerada a ação enzimática de clivagem de ligações, começa na boca, pois na saliva temos uma enzima denominada alfa-amilase salivar. No entanto, essa digestão não é suficiente para gerar monômeros, devido ao pouco tempo da presença do alimento na cavidade oral, e pela enzima não clivar pontos de ramificação na estrutura do polímero. Assim, esse conteúdo parcialmente digerido passa pelo esôfago e chega ao estômago, onde a enzima é inativada devido ao meio ácido pelo excesso de íons hidrogênio não ser ideal para a enzima. Em seguida, ao chegar no intestino delgado, o pâncreas secreta a enzima alfa-amilase pancreática, que cliva os polímeros em fragmentos ainda menores, denominadas dextrinas de limite alfa, porém não clivando os pontos de ramificação, precisando de um passo adicional, que ocorre dentro do próprio intestino delgado, denominada digestão in situ. A digestão in situ acontece pelo contato do fragmento com a borda do intestino. Isso ocorre porque na borda das células da mucosa intestinal estão inseridas outras enzimas, por exemplo, as trealases e dextrinases. Estas enzimas clivam as dextrinas, transformando-as em monômeros e assim completando a digestão. Esses monômeros, glicose, frutose e galactose, estão na luz do intestino, onde começará a absorção, sendo ela a passagem dos monômeros da luz intestinal para o sangue. Para a glicose e galactose, o mecanismo de captação desses 2 monômeros da luz do intestino para a célula é o mesmo, envolvendo um cotransporte ativo secundário de sódio-glicose ou sódio-galactose. Já a frutose tem um mecanismo diferente, tendo um tipo de transportador específico para ela, envolvendo uma difusão facilitada, o glute de frutose ou GLUT5. Uma vez estando os monômeros dentro da célula, todos atravessarão na porção basal pelo mesmo transportador, GLUT1 ou 2, por difusão facilitada, caindo na circulação sanguínea, completando a absorção. Proteínas. A digestão de proteínas inicia-se no estômago, pois nele o pH ácido desnatura as proteínas, permitindo a conversão do pepsinogênio em pepsina, que é a enzima em sua forma ativa, começando a clivar as cadeias de proteína. No intestino delgado, ao receber o suco pancreático, além da alfa-amilase, vão ter as enzimas para a digestão de proteínas, a tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase. A tripsina e quimiotripsina são enzimas endopeptidases, ou seja, clivam sempre no meio. Já as carboxipeptidases são enzimas das extremidades, que clivam aminoácidos na periferia da cadeia, mas ainda não formam monômeros. Então,
será necessário a digestão in situ. Esses fragmentos encostam na borda da célula da mucosa do intestino, onde existem enzimas chamadas peptidases, podendo gerar 3 tipos de elementos: aminoácidos livres, dipeptídeos ou tripeptídeos. A partir daí, esses elementos se deslocam da luz do intestino para dentro do citosol da célula. Os aminoácidos livres se deslocam da luz do intestino para dentro do citosol por cotransporte com sódio ou íons, por exemplo, o íon hidrogênio. Já para os di- ou tripeptídeos, ocorre a digestão intracelular com enzimas peptidases, que estão no citosol, e daí para o sangue. Lipídios. Na cavidade oral, misturado com a saliva, temos a lipase salivar, produzida pelas glândulas de von Ebner, localizadas nas papilas gustativas, que é responsável pela digestão dos lipídios inicial. No estômago, misturado com o suco gástrico, temos a lipase gástrica, que também participa da digestão dos lipídios, porém, fazem uma digestão muito pequena, sendo consideradas praticamente insignificantes para a quebra dos mesmos. Chegando no duodeno, os lipídios irão estimular a secreção de colicistocinina e a vesícula biliar irá liberar a bile. Imediatamente, a bile vai emulsificar os lipídios, criando um ambiente propício para a formação de pequenas micelas e ação das lipases. Estando as micelas em um ambiente com água, as lipases pancreáticas irão agir na interface água-micela, buscando a quebra das gorduras presentes no interior da mesma, formando ácidos graxos livres. Após esta clivagem, os produtos da quebra continuam em forma de micela, garantindo sua fácil absorção. Após a formação das micelas, as mesmas precisarão encostar-se na borda da mucosa do intestino delgado para facilitar a absorção dos produtos da quebra, que estão no interior da mesma. Essa passagem se dá de 3 formas. Grande parte por difusão facilitada, devido à bicamada de fosfolipídios, por proteínas carreadoras e também por receptores proteicos presentes na borda, que fazem o reconhecimento de gordura. Essa forma de reconhecimento é importante para a regulação da saciedade. Uma vez dentro do citosol das células, os lipídios irão sofrer esterificação, para que assim eles sejam reorganizados. Depois deste processo, as gorduras serão colocadas em uma grande vesícula, denominada quilomicron. Sua função é unir uma maior quantidade de gordura e absorvê-la de uma só vez. Porém, devido ao seu grande tamanho e composição, ela não consegue entrar nos capilares sanguíneos. Sendo assim, adentra os capilares linfáticos, pois estes possuem fenestrações maiores, permitindo a passagem do quilomicron para o seu interior. A linfa, então, irá desembocar na subclávia, onde irá se misturar com o sangue e será direcionado ao fígado. Ao chegar no fígado, o quilomicron será reorganizado, formando assim LDL, VLDL e HDL. Estes elementos serão redistribuídos pelo sangue para auxiliar as células com a produção de ATP, reconstrução de membrana ou sintetização de hormônios. O restante será estocado no tecido adiposo. E assim termina a digestão dos carboidratos, proteínas e lipídios.